Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga abundantemente em nome de Jesus. Hoje me gostaria ensinar-lhes como ter uma vida bendecida por Deus. Você sabia que sua vida não depende de sorte, não depende do destino, sua vida não depende de religião, da família, de los amigos. Não, sua vida depende unicamente de você mesmo, de sua fé, de las decisões que você tome nesta vida. Se você toma decisões de acordo a la palavra de Deus, se você crê e obedece sua palavra, la pone por obra, então você vencerá. Você terá uma vida bendecida, independente de sua raça, de sua religião, porque é a obediência à la palavra de Deus lo que marca a diferença em nossas vidas. E esta é uma decisão que solo nós outros la podemos tomar. Quando lemos e escutamos a palavra de Deus, é Deus hablando com nós outros. Deus habla através de sua palavra. Pero necessitamos ter ouídos para ouvir a palavra de Deus. Necessitamos ter disposição para obedecê-la, para pôr-la por obra. Porque, amiga minha, amigo meu, quando obedecemos a palavra, temos a garantia de Deus de ser bendecidos. Pero quem não obedece a palavra de Deus, também tem a garantia do fracasso. É assim. E a culpa não é de Deus, não é de nadie mais. É unicamente nossa. Nós outros decidimos nosso futuro, nosso destino. E les vou dar um exemplo aqui muito importante que hablamos el domingo passado no Centro de Ajuda Cristiana. Hemos hablado com a gente acerca de Raabe. Raabe, que era uma mulher rameira, pecadora. Ela tinha todo em sua contra, porque Raabe, ela vivia em los muros de la ciudad de Jericó, aquelas muralhas, sua casa estava em cima das muralhas, aquelas muralhas que iam a cair, porque estavam já condenadas a cair, e ela estava ali com sua casa, com sua família. Ela não pertencia à nação de Israel, era uma pessoa que não conhecia ao Deus de Israel. Ela seguia a los deuses de Jericó, era idólatra, todo em sua contra, uma pecadora. Sin embargo, Raabe, ela começou a escutar a palavra de Deus. Ela começou a escutar, hablar acerca de lo que Deus estava fazendo em la vida del pueblo hebreu, el pueblo que estava em la esclavitud em Egipto, como Deus havia librado el pueblo de la esclavitud, como Deus havia conduzido el pueblo por el deserto, como Deus havia aberto el mar rojo para que el pueblo passara em seco. E sabe o que? Esta mulher pecadora, ela creu em el Deus de Israel. E quando Josué enviou 2 espias em Jericó para ver como era a cidade, esta mulher os recebeu
em sua casa e los protegeu, porque o rei de Jericó recebeu a informação que 2 espias haviam entrado em la casa de Raabe e mandou a seus soldados allá para prender aqueles homens. E ela los escondeu em sua casa, ela los protegeu, arriesgando sua própria vida. Mire usted, a atitude de fé daquela mulher, e mandou que os soldados foram por outro caminho para buscá-los, e ela los tinha escondido em sua casa. E quando os homens se foram, ela se acercou a estes espias e lhes disse assim: sé que o Senhor os ha dado esta terra, porque o temor de vosotros ha caído sobre nós outros, e todos os moradores do país já han desmajado por causa de vosotros, porque hemos oído que o Senhor hizo secar las águas del mar rojo delante de vosotros quando salistes de Egipto, e lo que habéis hecho a los 2 reis de los amorreus que estavam ao outro lado del Jordão, a Seom e a Og, a los quales habéis destruído. Oyendo esto, ha desmajado nosso coração, nem ha quedado mais aliento em homem alguno por causa de vosotros, porque o Senhor vosso Deus é Deus arriba em los cielos e abaixo em la terra. Amiga minha, amigo meu, mire usted as palavras desta mulher pecadora, esta mulher que não tinha nada com o povo de Israel, esta mulher que a los ojos humanos era uma mulher perdida, uma mulher que não havia mais esperanças para ela, era um caso perdido. Ela disse: sé que o Senhor os ha dado esta terra. Ela sabia por quê? Porque ela escutou falar acerca da palavra de Deus, e ela creu nesta palavra, e ela disse: hemos oído que o Senhor hizo secar as águas del mar delante de vosotros, quando salistes de Egipto, e lo que habéis hecho a los 2 reis de los amorreus. É decir, todos escutaram a mesma palavra, todos tiveram a mesma informação, pero não todos decidiram crer em el Deus de Israel. Ela decidiu, ela tomou a decisão, ela vivia em cima do muro, pero ela não quis permanecer em cima do muro. Ela definiu sua fé. Ela definiu de que lado queria estar. Não queria estar do lado de los incrédulos, de los impíos, de los idólatras. Não, ela não queria estar do lado de Jericó. Ela quis estar do lado do Deus de Israel. Ela creu, ela manifestou a fé, e ela foi livre da destruição. Ela pudo salvar não apenas sua vida, sino a toda sua família. Ela disse: el Senhor vosso Deus és Deus arriba em los cielos e abaixo em la terra. Ela creu com todas suas forças, de todo o seu coração, e Deus lhe deu o livramento. Pero aquele povo de Jericó não creu, e por isso todos foram destruídos, todos sofreram. Isso ha sido suerte. Raabe ha tenido suerte,
Será que isso foi obra do destino? Não. Foi sua decisão de fé. Ela decidiu crer. E você que me escuta neste momento, ponga atenção. Não importa como haja sido sua vida hasta hoje. Não importa o que você haja passado, o que você haja sofrido, os erros que haja cometido, os pecados que haja cometido, quizás ha cometido os piores pecados, quizás você também, como Raabe, ha caído em la prostituição, ha caído em los vícios, isso muitas coisas equivocadas. Pero a partir do momento em que você tome uma decisão de fé em sua vida, a partir do momento em que você se volva ao Deus de Israel, ao Deus da Bíblia, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, você pode cambiar a história de sua vida. Você pode salvar sua vida e salvar também a toda sua família. É como dijo Pablo, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. É isso. Quando uno crê, uno é salvo e toda a sua família. Não importa o passado. Não importa, Alberto, os pecados que este amigo, esta amiga haja cometido. Sabe, há muita gente que se sente muito mal por seus pecados, muita gente se sente indigna, que não merece nada, que Deus não lhe vai escutar, que Deus não lhe vai ser caso, porque ha tomado muitas malas decisões na vida, cometeu muitos erros, pero não importa, não interessa o que esta pessoa haja hecho, no momento em que ela tome a decisão de buscar a Deus, de rendir-se a Deus, de começar a viver uma vida por la fé em sua palavra, toda sua vida cambiará. La historia de Rahab, obispo, es preciosa porque cuando comienza a hablar de ella en el libro de Hebreos, ¿no? Al respecto de los héroes de la fe, dice Rahab, la ramera. Pero fue una mujer que a través de la fe, ella fue salva, salvou a sua família e seus pecados lhe foram perdonados. Você verifique, não, que em Hebreus, tanto em Hebreus como em Santiago também, que hace referência a Raabe, habla claramente a ramera, para deixar claro que era uma mulher pecadora, era uma mulher perdida. Pero ella cambió su destino con su actitud de fe. Una actitud de fe por la cual ella fue salva, sus pecados fueron borrados y Dios, cuando ella creyó, Dios no observó sus pecados, ni siquiera observó su pasado, sino que observó a una mujer que creía en el Dios de Israel, el Dios que salva, que perdona, que libera, que cambia, que transforma. Si dice en la Biblia la ramera, es para que nosotros sepamos que Dios es un Dios de oportunidad, un Dios que salva, un Dios que transforma. Y muchos de vosotros, amigos radioyentes, pues a veces os habéis cohibido mucho, os habéis atormentado con los errores que hayáis podido cometer, con el pasado, con vuestra reputación, lo que la gente haya podido decirlo, pudiera pensar, esto, lo otro. Pero cuando nosotros decimos, Señor, yo creo en ti, yo creo que tú eres el mismo de ayer, el mismo hoy, que lo serás siempre. Yo te he aceptado como Dios, como Señor y Salvador. ¿Sabes qué pasa? En ese momento ocurre borrón y cuenta nueva. En ese instante tú eres justificado por medio de la fe, una fe que te salva y una fe que se convierte en un poderoso instrumento en las manos de Dios para llevar también la salvación a tu propia familia. Obispo, yo sé que mucha gente nos está escuchando ahora y si ellos dicen, Rahab tuvo una oportunidad que no dejó pasar, que no desperdició, y a través de esa oportunidad y de su decisión de fe fue salva. Si yo doy este paso de fe, también seré salvo. Si nuestros amigos oyentes creen de esta forma, ellos van a ser sumamente bendecidos, porque muchos obispos dicen, pero ¿cómo voy a ir a la iglesia?
con mis pecados. Un día yo aborté, yo tuve una relación que no funcionó, me he divorciado, he tenido una vida promiscua, o he hecho muchas cosas malas, he sido una persona violenta. El pasado de Rahab no era bonito, pero Dios sí le dio una nueva historia. Porque ela tomou uma decisão de fé. Uma mulher que estava sentenciada à morte, sentenciada à destruição. Pero ela não aceitou esta sentença. Ela actuou na fé. Ela se rebelou em contra da situação. Ela se volveu a Deus. Amiga minha, amigo meu, ponga atenção. Quizás você que me escute agora esteja sentenciado à morte. Quizás foi desahuciado. Quizás você é uma pessoa que está perdida no pecado, na prostituição, nos vícios. Você não se sente merecedor, digna de nada. Pero você pode, se você crer, este domingo, cambiar a história de sua vida. Você pode levantar-se, você pode curar-se, você pode ter sua vida restaurada, liberada, transformada por la fé, se você toma a decisão de crer. Porque mientras você esteja aí lamentando-se de seus problemas, de seu passado, de seus pecados, a vida não vai cambiar nunca. Mientras você esteja aí apegado a tradições, porque, mire, Rahab tem as suas tradições, ela pertencia a Jericó, era sua tradição, pero ela se volviu ao Deus de Israel e cambiou a história de sua vida. Você pode fazer o mesmo e cambiar a história de sua vida. Não seja apegado a tradições, a costumbres, religiões, que é o que as tradições religiosas deste mundo han hecho por você. Que cambio produjo em sua vida? Nada, verdade? Nada. Não lhe trago benefícios, quizás só lhe trago mais peso, mais preocupação, mais inseguridade, mais dúvidas, peso em sua consciência. Este domingo, dê um passo de fé, você se pode liberar, você pode restaurar por completo sua vida através da fé. E aqui, no Centro de Ajuda Cristiano, a porta está aberta para todos. Pode ser drogadicto, prostituta, não importa o gênero que uno tenha, não importa a situação de nada, a religião de nada, não, estamos com as portas abertas para ajudar aqueles que querem ser ajudados, para salvar aqueles que querem ser salvos. É uma decisão que você necessita tomar. Se você vive aí preocupado com a opinião da pareja, a opinião dos amigos, da família, de fulano, beltrano, você não vai cambiar nunca. Você nunca vai encontrar a paz, a felicidade para a sua vida. Dê um passo de fé. Dê um passo de fé. Este domingo, 10 da manhã, vamos a orar em seu favor. Vamos a determinar sua liberação espiritual, sua liberação física, a transformação para a sua vida, o perdão de seus pecados. Vamos a determinar a bendição de Deus para a sua vida e estaremos incluso orando também por todas as famílias. Traiga os nomes de seus familiares, traiga a família se pode, melhor aún. Traga a fotografia de seus familiares para que podamos clamar a Deus por la salvação de sua família, porque não apenas você será livre, senão que toda a sua família, porque Rahab salvou a toda a sua família e você também salvará sua família. Só vai depender de você dar um passo de fé. Você não tem que pagar nada, você não tem que dar nada. Você só tem que usar a fé, que volver-se a Deus, e Ele se volverá a você também e cambiará sua vida em nome de Jesus. Este domingo,
às 10 da manhã. Participe, sua vida cambiará. E se lhe ha gostado este mensagem, se lhe ha bendecido, comparta com seus amigos, seus familiares, dê um me gusta aí, porque quando você dá um me gusta no Facebook, YouTube, entende que este mensagem ha sido importante para você e vá também a enviar a outras pessoas. E comparta com seus familiares e amigos para que eles aprendam o caminho da vitória, que não depende de sorte, não depende do destino, depende apenas de uma atitude de fé. E amanhã regressaremos com todos vocês. Hasta amanhã, que estén bem.